Boa noite a todos. Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, as pessoas que estão presentes aqui no nosso salão, assim como também as pessoas que estão assistindo de casa através do Meet. Já temos aqui 24 pessoas, sejam todos muito bem-vindos. E como sempre a gente costuma fazer nesse primeiro momento, nós pedimos para que a gente possa, nesse momento, se conectar com Deus, se possível, fechar nossos olhos, pensar nos nossos guias, mentores espirituais, que eles possam nos auxiliar nesse momento, trazendo serenidade, paz aos nossos corações, para que a gente possa aproveitar o máximo possível esse momento que teremos juntos agora, chamamos de evangelioterapia, onde teremos algumas reflexões e que todos juntos possamos sair daqui melhores do que nós chegamos, cada vez mais conectados com o alto, com a proposta encarnatória da qual nós viemos, que é crescer, evoluir, estar sempre melhores, sempre hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E que Jesus continue abençoando as nossas vidas agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo Rubens Almeida, a palavra está com você. Desliga o telefone. Boa noite, queridos. Boa noite, queridos amigos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Mais uma vez, é uma grande alegria estar com vocês nessa última quarta-feira do mês, nesse trabalho tão importante de evangelioterapia. E hoje me foi pedido para falar sobre lei de conservação. Lei de conservação que nós vamos encontrar na parte terceira do Livro dos Espíritos, capítulo 5, seria a quinta lei de moral, e vamos refletir, sempre pensando no Evangelho, sempre pensando nos exemplos do Cristo, sobre a ideia de conservação, ou seja, como nós temos que focar na matéria para nos conservar nesse trabalho de seguirmos nossa encarnação da melhor forma possível. A primeira coisa que precisamos compreender é que o instinto de conservação é uma lei natural. Todas as leis, a lei divina, ou seja, absolutamente harmoniosa, perfeita, ela está inserida, ou seja, estão inseridas nela diversas circunstâncias, diversas situações. E uma delas é a lei de conservação. Ou seja, todos nós, todos os seres vivos, qualquer que seja nosso grau, normalmente pensamos em conservação, lei de conservação, muito na ideia de um animal. O animal, ele tem um instinto, que ele vai ter naquele instinto muito apurado a sua proteção. Mas a questão não é apenas uma lei para animais, é uma lei absolutamente para todos os seres vivos. Alguns vão ser mecânicos, exatamente pela questão do instinto, ou seja, os animais naturalmente, de instinto, vão conseguir se proteger. Esqueci de falar alguma coisa para vocês, peço desculpas se de algum momento não consegui falar algumas palavras, que eu fiz um procedimento na boca semana passada, ainda está incomodando muito, instintivamente não saiu bem, porque ainda está muito chato de falar. Mas a alegria de estar com vocês não poderia me furtar. Então, é um instinto, é natural. O animal sabe que ele tem que sobreviver. Mas isso é também no racional. Nós, principalmente nós que temos a inteligência, nós temos que ter mecanismos, aliás, temos que produzir mecanismos para nos proteger de qualquer situação. Ou seja, esse instinto de conservação, ele não se perde quando nós avançamos do princípio inteligente para o espírito. Ou seja, no momento em que somos estes racionais, estes que vão pensar, ponderar, prever, nós vamos ter também, da mesma forma, esse instinto natural de conservação. Pensarmos no seguinte: quantas e quantas vezes nós já vimos, ou até já aconteceu conosco, de, em algum momento, em alguma circunstância, nós temos um ato físico em que nós simplesmente não pensamos, depois nem acreditamos que nós fizemos aquilo, num sentido de rapidez, ou de agilidade, ou de força. Por quê? É o instinto se manifestando em nós racionais. E esse instinto de conservação, né, Deus nos concedeu porque nós precisamos
né, naturalmente estar mantendo o nosso tempo natural para a nossa encarnação. Ou seja, ter a ideia que nós somos também colaboradores de Deus. Nós somos co-criadores. Então, Deus nos dá essa necessidade de viver, essa necessidade de estarmos trabalhando na matéria, trabalhando nas transformações dos elementos, trabalhando no crescimento natural e na evolução do nosso planeta. Por quê? A vida ela é absolutamente necessária para o nosso aperfeiçoamento. O nosso aperfeiçoamento como espírito, ele se dá no exercício da alma no corpo. Tudo que nós vamos ter aqui no mundo de provas e expiações são são as situações que vão alavancar a nossa evolução. Portanto, o tempo de vida que nós temos, nós não podemos simplesmente deixar de lado, desprezar e não cuidar desse instinto de conservação. Ou seja, se ocorre algum perigo, eu necessariamente, instintivamente, graça dada por Deus, eu vou me proteger. Porque eu compreendo, mais uma vez, de forma instintiva, que a minha vida é valiosa. Ou seja, que a minha vida tem valor para Deus, porque sou um co-criador. Então, entendendo que o instinto de conservação é uma lei divina, uma lei que Deus nos dá para o nosso crescimento, nós vamos pensar no como manter esta conservação. Quais os meios que eu vou ter de conservar a minha vida, de proteger a minha vida para que ela seja longeva no sentido natural que foi me dado nessa encarnação. Ou seja, não fazer algo ou não me portar de maneira com que minha encarnação seja abreviada. Os meios de conservação são vários. Nós temos a necessidade de viver. E se temos a necessidade de viver, naturalmente Deus vai nos dar um meio de cuidar da nossa vida. Se nós não conseguimos esses meios, os Espíritos nos dizem que é por falta da nossa compreensão. Não porque Deus não cobriu as nossas necessidades. Porque Deus vai nos dar todos os meios para viver. Isso nos remete a quando Jesus, lá no Sermão do Monte, vai falar as belíssimas palavras: olhai os lírios do campo que não tecem nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu de maneira tão resplandecente. Por quê? A ideia que ele quer dar, e ele acrescenta, que esse lírio do campo, belíssimo, vai ser queimado. Porque ele facilmente, rapidamente, vai perder o seu brilho, vai perder a sua vida, colocando dessa forma na ideia de conservação. Então, quando Jesus coloca dessa forma, ele nos diz o seguinte: uma ínfima criação divina, e esse ínfimo fica como apenas um variativo para entendermos a diferença, não porque que exista alguma vida que não seja absolutamente valiosa. Se Deus cuida de um lírio do campo, como Deus não cuidaria de nós? Como Deus nos daria o necessário para ter uma vida correta, justa, confortável, no sentido básico de vivermos a nossa encarnação? Depois Jesus vai dizer: procure caminhar no caminho reto da justiça e tudo lhe será acrescentado. Ou seja, tudo Deus nos dá. Tudo, quando nós pensamos em lei divina, em lei de conservação, em dádivas divinas, é só pensar no seguinte: veja onde estamos neste momento. Cada um de nós nas suas casas, ou transitando com alguma facilidade dos aparelhos que nós temos hoje em dia, mas percebam o ar que nós respiramos, a brisa, o calor, o frio, tudo que nós temos à nossa volta, todas as necessidades do nosso lar que nós temos, que nos suporta, que nos sustenta, a natureza em si, tudo é dádiva divina, tudo é franqueado por Deus nesse sentido de cumprir, suprir nossas necessidades de vida. Então, a questão aqui, de nós não termos, de não ter, ou pensarmos e termos a ideia de não termos os meios necessários, é porque nós buscamos o que é supérfluo. Muitas vezes nós deixamos muito do necessário de lado e vamos buscar o supérfluo. Nessa busca pelo supérfluo,
muitas vezes nós vamos ter a ideia que Deus não está suprindo as nossas necessidades. Mais uma vez, por quê? O necessário é só útil, o supérfluo nunca é útil. Podemos pensar assim, nossa, isso é algo muito cabal, o supérfluo não é útil, não tem utilidade nenhuma, algo que eu não precise. Sim, podemos ter os supérfluos como temos agora. Por exemplo, nós temos em casa, cada um de nós agora pode estar num ar-condicionado se tiver calor, num ventilador, alguma coisa assim. Mas não viveríamos sem isso. Não teríamos a nossa condição de sermos homens de bem, estarmos na nossa encarnação buscando o melhor, sem os supérfluos. Supérfluos são úteis no sentido que facilitam e melhoram a nossa vida pelo conforto. E dentro da lei de conservação, nós vamos analisar isso também. O quanto é necessário estarmos bem, não apenas com o necessário, mas também o supérfluo faz todo esse sentido natural da lei de conservação. Então, essa ideia vem muito, por quê? Porque nós temos um grande sentimento, infelizmente, no mundo, que podemos colocar em uma situação específica, que é a fome. É um sentimento extremo, é um sentimento que dói só de pensarmos. Para quem já passou, é uma tristeza, é uma angústia enorme, e quem passou sabe muito bem disso, sabe o que é fome. Não é essa fome que nós sentimos porque, nossa, estou trabalhando a beça, esqueci de almoçar, estou com fome. Não é isso, não. Fome é ter fome por dias e não ter o que comer. Mesmo buscando, mesmo tentando, enfim, com alguma situação, mas não ter. E nós temos esse olhar de que, nossa, o mundo tem fome. As pessoas, em determinados locais, em determinadas situações, países, continentes, enfim, nossos bairros mesmo, nós vamos olhar e ver, infelizmente, pessoas, principalmente em capitais, nós vamos ver pessoas com fome. E nosso pensamento é esse, nossa, por que Deus deu tanto para muitos e não deu para outros? Isso é um pensamento errôneo. Deus deu tudo para todos. Deus, como eu coloquei antes, supre a necessidade de todos nós. A questão de não ter o bastante para a necessidade do homem é a negligência do próprio homem. É a ingratidão do próprio homem. Porque a terra, a natureza, nos dá. A natureza nos dá tudo o que necessitamos. A terra vai produzir sempre o necessário para todos nós. Pensemos no seguinte, acho que somos 8 bilhões, se não me falha a memória, de habitantes no planeta. 8 bilhões de pessoas. Vamos fazer uma conta mais fechada. 10 bilhões de pessoas. E sabemos que, provavelmente, de 2 a 3 bilhões de pessoas passam pela fome. Ora, se Deus é soberanamente justo e bom, ele faria uma lei que não sustentasse esses 3 bilhões de pessoas que passam fome? Se Deus é perfeito em todos os seus atributos, faz parte dos seus atributos deixar pessoas com essa sensação tão nefasta que é a fome, humilhante que é a fome? Quando nós pensamos, principalmente em África, não gosto muito de tocar dessa forma, mas é um exemplo mais pungente, que nós vemos em imagens, crianças com fome, crianças de 1, 2 anos, que por vezes nem chegam pela fome. Esse Deus, que nós entendemos como inteligência suprema, não somos nós. É a nossa negligência, né? É o nosso egoísmo, é a nossa corrupção, é a nossa incúria que faz com que pessoas passem fome. Porque, com certeza, Deus dá o necessário a todos nós. Nós desperdiçamos alimentos num nível absurdo. Absurdo. Qualquer um de nós que passarmos em supermercados e lanchonetes e restaurantes e formos ver os fundos no final de dia, nós vamos ver o quanto nós desperdiçamos com o alimento. A quantidade de alimento que são jogados fora. E aí podemos pensar no seguinte, olha, por que não dão? E eu já tive esse pensamento até que eu conheci
um empresário do ramo. Ele estava me falando, meu amigo, sabe por que nós não damos no final do dia? E com detalhe, existem empresas, essas maiores empresas, ou seja, essas grandes multinacionais, que elas não só jogam fora, como elas inutilizam. Por quê? Esse amigo dizendo, porque já aconteceu com outros amigos, não aconteceu comigo ainda, porque eu me preveni, de serem processados, porque quando deu esta que sobrou do restaurante, deu para alguém, a pessoa passou mal e processou o restaurante teve que pagar uma indenização. Ou seja, isso é coisa de Deus ou é coisa do homem? Essa situação em que as pessoas passam fome, estão com necessidade, mas mesmo assim existem várias circunstâncias, várias situações onde isso não é materializado, ou seja, essa vontade de fazer não é materializado, não é uma coisa divina. É o homem agindo em todo o seu egoísmo, em toda a sua vaidade, em toda a sua falta de amor ao próximo. Né? A natureza é previdente, nós é que não somos. A natureza vai nos dar tudo. Por exemplo, pensando na ideia de fome, pensando na ideia de moradia, para as pessoas também, a ideia de conservação vai muito nisso, as pessoas que dormem na rua, moram na rua. Ora, por que pessoas moram na rua? Por que pessoas não têm onde morar? Será que não tem espaço para as pessoas morarem no mundo? Será que não existe condições de cada um de nós, desses 10 bilhões que eu coloquei aqui num número redondo, terem um lar para voltar ao final da noite do seu trabalho, ou do dia, não importa, e ter o que comer? Veja uma coisa, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não é uma cidade, não é um estado grande, por exemplo, às vezes eu vou viajar e você está atravessando uma estrada, não longe aqui, mas já passei mais ou menos assim, 10 minutos, aproximadamente 10 minutos, andando a 100, 110 km por hora, tá? Até mais, eu acho que chegaram a 15, 20 minutos, andando a 100, 110 km por hora, e terras, e terras, e terras vazias. Aí vão perguntar, ora, por que não se usa essas terras? Mais uma vez, a mesma questão da fome. Porque o homem é egoísta, porque o homem é vaidoso, porque o homem tem... nós, seres humanos, temos todas essas não virtudes que fazem com que as pessoas, com um mundo com tanta terra, não tenham onde deitar a cabeça. Quando Jesus coloca esse termo, que o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça, ele está se referindo às posses, a ele não ter posse. Ou seja, a ideia de que o nosso crescimento espiritual não está intrinsecamente ligado a ter, mas a ser. Mas vamos pensar naturalmente que os homens precisam, ou seja, nós, população, precisamos de comida, precisamos de teto para a nossa conservação. O Evangelho de Jesus nos mostra o tempo todo que temos que cuidar do próximo. E mais uma vez vamos seguir. Por que nós não temos comida? Tantas pessoas sem comida, tantas pessoas e tantas pessoas sem casa. Mais uma vez o exemplo das dificuldades do homem em todos os lados. É aquela coisa, tem o que tem e o que não tem. Como eu coloquei no caso da fome. Se tem muita fome porque muitos desperdiçam, e até porque, mesmo tentando fazer, tem dificuldades legais. No caso da moradia, mesma situação. Aqui no Rio de Janeiro, isso é muito, muito comum. Ações, quando tem ações governamentais de construir alguma casa ou algum abrigo para levar as pessoas de rua, as pessoas de rua não querem ir. Por quê? O instinto de conservação deles não está num nível deles entenderem o seguinte: a rua é confortável para eles porque eles têm liberdade, eles não querem ter a regra. E aqui, nesse momento, nas leis morais, que os espíritos falam sobre isso, sobre essa ideia de que precisamos ter essa ordenação de pensamento. Eu tenho que me proteger, e isso não vai ter que estar diminuindo a minha liberdade, mas sim a minha vida. Vejam, a pessoa não quer ir para um abrigo porque é longe daquele local central onde ele está. Ou seja, ele prefere ficar à mercê de perigos,
ou seja, não dando valor à sua vida, não prestando atenção à lei natural de conservação, porque não quer ter regras. Ou seja, são circunstâncias, não diretamente, que sempre que pensa, a pessoa está na rua porque o Estado não fez, porque alguém tem muita casa, não divide. Não, são várias situações. Todas elas são inseridas nessa questão de precisarmos. Veja o que os Espíritos dizem lá no verso, no finalzinho da pergunta 706, que ele vai dizer: o homem não sabe regular-se. Ou seja, nem para um lado nem para o outro. Se eu não tenho onde eu morar, se eu busco a lei moral, se eu busco a ideia de conservação, e eu não tenho de morar e estou na rua, se alguém me diz, entra aqui que eu vou te dar uma casa distante daqui, mas você vai ter um lugar para deitar a sua cabeça, eu vou com muita alegria, com muita gratidão. Porque me toca a minha moral estar deitado na rua, dormindo ao relento. Mas porque estamos aqui todos nós na busca do crescimento espiritual. E na busca desse crescimento espiritual, não nos permite estarmos sofrendo alguma situação porque é mais confortável, aspas no confortável, para as minhas vicissitudes, para as minhas vaidades, para os meus interesses. Então, esse meio, essa ideia de conservação no sentido dos meios, é pensarmos, falta porque o homem é egoísta, falta porque o homem não tem regra. Muitas e muitas vezes o egoísmo no homem nos leva, e sempre pensando, quando falamos homem, ser humano, estamos inseridos todos nós, sem exceção. Nós temos a condição de fazer, de buscar. Nós temos esse meio que Deus vai nos dar constantemente. Vamos ter dificuldades? Sim, porque existe o egoísmo. Logicamente, sabemos. Tem pessoas que têm muito e não querem dividir. Agora, eu não posso ficar, aquele que não tem ou que tem pouco, não pode ficar esperando que caia do céu. É aquela questão que os espíritos colocam, buscar e achareis. Mas esse buscar e achareis, eles dizem, não é aquela questão, ficar olhando a terra, ficar olhando os insumos, ficar olhando a natureza, esperando que a natureza bote comida no meu prato. Não, é buscar, é trabalhar. Esse buscar e acharei de Jesus não é aquela questão básica, eu estou com fome, sentei e vou esperar a providência divina. Não tenho de morar, vou sentar e esperar a providência divina. Não, é trabalhar. Não é suficiente, os espíritos dizem, só ficar com contemplação. É necessário procurar, é necessário trabalhar, é necessário perseverar. Porque só através do trabalho, vamos ver a lei de trabalho, terceira lei, a mais importante de todas, na minha opinião, na minha certeza, porque sem trabalho não tem lei de conservação. Se eu não me esforçar, eu não conservo minha vida. Então, eu preciso ter essa vontade de buscar essa condição de me manter. Seja na fome, seja na moradia, na vestimenta, seja no que for. Entendendo que Deus vai me dar, mas eu preciso fazer o meu movimento, o ir necessário para receber essa dádiva. Então, e vejam, eu falo em trabalho, eu falo em me esforçar. Mas Kardec, em determinado momento, vai colocar uma pergunta muito interessante. Essas situações, a pergunta 708, que ele vai perguntar das situações do meio de subsistência não dependem do homem, e a privação do necessário. Ele diz, até mais imperioso é uma consequência das circunstâncias, ou seja, a ideia diz, quando falta tudo, realmente não falta, e o homem não consegue seguir, é uma consequência das circunstâncias que temos à nossa volta, e os espíritos vão dizer de forma muito interessante, é prova, frequentemente difícil do homem sofrer, saber que seria exposto, ter esse sentimento de exposição. Mas essa prova é para nosso mérito pela submissão à vontade de Deus. E a nossa capacidade
de busca na inteligência de sair da dificuldade. Ou seja, Kardec vai ao extremo. Ora, a pessoa procurou, a pessoa lutou, a pessoa buscou, mas não consegue. Ainda tem dificuldade. É compreender as questões das provas que nós temos. Muitos vão ter a prova da riqueza, outros vão ter a prova da mais triste necessidade. Todos estamos nesse mundo de provas e expiações. A maioria de nós que está numa situação intermediária, uma situação razoavelmente confortável, temos que compreender que de um ponto ao outro, a lei divina está se manifestando. Ninguém está, isso pensando nesse ente supremo, nessa inteligência suprema, absolutamente justa e boa, ninguém está de uma ponta ou na outra porque não seja a sua vontade, porque não seja o que precisa. Sempre que pensarmos, e eu já discuti isso uma vez, perguntaram, ora, numa turma de Evangelho segundo o Espiritismo, me perguntaram, ora, mas é da vontade de Deus uma prova tão triste como essa, uma pessoa passar fome? Sim, tudo é da vontade de Deus. E aí a pessoa não convencida se diz, mas então é da vontade de Deus também a pessoa ser rica e ter muita coisa? Sim, também é da vontade de Deus. Eu reforcei, tudo é da vontade de Deus. E Deus dá todos os meios para nós vivermos, termos a nossa encarnação. A questão de como cada um vai lidar com a sua prova, com a sua expiação, com os meios que tem, com os meios que não tem. Nós vamos ver, me falhou a memória exatamente agora, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano é capítulo 9, que trata sobre essa questão, de como devemos nos comportar. Paulo de Tarso trata isso na segunda carta aos Coríntios ou em Efésios, que ele fala dessa relação, Efésios, que ele fala dessa relação do chefe e do servo. Que o chefe tem que ter a sua relação com o servo da melhor forma possível e o servo ter a sua relação com o chefe, com o seu senhor da melhor forma possível. Porque cada um está no momento necessário. Todos nós estamos no nosso momento necessário. Uma das coisas mais tristes que nós temos nesse entendimento de lei de conservação é de pensar, eu tenho pouco, por que Deus? Ora, porque eu preciso de pouco. Eu preciso aprender tendo pouco. E esse pouco, quem tem pouco vai olhar, mas por que o fulano tem? Porque o fulano precisa passar por aquela forma, aquela prova. É importante que os espíritos vão nos dizer, é muito mais meritoso sofrer as provas com abnegação e coragem. Por quê? Porque Kardec vai fazer uma pergunta fundamental. Se chegou num ponto que não consegue nada, é lícito tirar a vida de outro ou cometer um crime para isso? Para se manter? E os espíritos vão responder que não, de forma nenhuma. Submeter-se à vontade de Deus sem murmurar, como vemos lá no capítulo 9, falar principalmente sobre renúncia, resignação e paciência, é meritoso aos olhos de Deus. Não utilizarmos de meios que vão agredir a outros para saciar a sua fome, a sua necessidade. Cometer algum crime da lei do homem, ou, pior ainda, da lei de Deus, para sanar a sua necessidade. Isso não é lei de conservação, isso é sair da lei divina. Se eu firo a alguém porque eu preciso de algo, eu não estou tratando da minha conservação, eu estou tratando de ferir ao próximo, e isso é contra a lei divina. Eu não posso tirar de quem tem porque eu não tenho. Isso é uma das coisas mais absurdas que hoje em dia se tornou comum, justificável, e infelizmente até em determinados momentos romantizada. Se eu não tenho, eu não tenho. Se o outro tem, o outro tem. O que é meu, o que é dele. Cada um fez por merecer, enfim. Eu tenho que passar a minha necessidade. Eu não posso tirar de quem tem porque eu não tenho. Isso é absolutamente contrário à lei divina, absolutamente contrário à lei que Jesus nos reforçou de amar ao próximo como a si mesmo. Então, o mérito há em sofrer mesmo na adversidade. O mérito há em sofrer e lidar com esse sofrimento da melhor forma possível, com resignação, com paciência, com obediência,
ou seja, obedecer à lei, obedecer às diretrizes naturais. E essa obediência não é apenas de alguém te dizer e você atender. Obedecer à natureza. Obedecer ao instinto moral que todos nós temos dentro de nós. Lembremos, aonde está gravado a lei divina? Na nossa consciência. Eu tenho consciência que para me satisfazer ou para me conservar, eu não posso fazer diferente com o próximo. Falhar, fazer com que a conservação dele seja diminuída, fazer com que a situação que ele vive tenha perca, porque eu preciso para mim. Então, temos essa ideia, os espíritos vão nos dar esse conceito, esse contexto, de precisamos conservar, é uma lei divina, precisamos saber como utilizar tudo que a natureza dá, porque a natureza dá tudo a todos nós, né? E também temos que entender que nós não podemos, aliás, temos que ter limites com relação a isso e temos que obedecer essa lei da melhor forma possível. E Kardec avança no questionamento ao gozo dos bens que temos na Terra. Aos gozos. Lembra que eu falei para lá no início a questão do supérfluo? Os espíritos falam, eu comentei sobre a questão do supérfluo. Eu estou aqui com o meu ventilador ligado, com uma lâmpada aqui para dar uma imagem melhor para vocês. Supérfluo. Eu poderia estar falando para vocês sem uma lâmpada para melhorar a imagem, sem ventilador para me manter mais fresco, sem uma garrafa térmica, né, bota até o grau da água. Poderia. Mas isso me traz algum conforto? Me traz alguma satisfação? Sim. E essa questão Kardec vai tocar. Veja que ele diz: o uso dos bens na terra é direito de todos os homens, e os espíritos vão dizer de forma muito interessante, é consequência da necessidade de viver. Ou seja, a minha necessidade de viver é o básico, é o útil. Esse gozo dos bens, de utilizar esses bens, além do útil, é uma consequência. Mas aqui temos que entender o seguinte, como eu coloquei, estou com uma lâmpada melhorzinha, um ventilador para refrescar e uma garrafa para manter minha água fresca. E esses supérfluos não são excessos. Esses supérfluos não me levam a excessos. São apenas para me deixar mais confortável. E essa diferenciação de comportamento que os espíritos vão trazer aqui. A ideia dos fins. Qual o fim de ter esse conforto? Palavra dos espíritos, para fazer com que nós tenhamos o cumprimento da nossa missão e para provar na tentação. Ou seja, o que eu coloquei? Uma lâmpada melhorzinha, uma garrafa térmica e um ventilador. Esta é a proporção que eu posso. Essa é a necessidade, esse é o supérfluo que é confortável. Agora, eu poderia ter a tentação de ter uma minha sala aqui absolutamente climatizada, uma lâmpada de estúdio, uma garrafa com muito mais tecnologia para deixar minha água fresca, mas para isso eu teria que exceder a minha condição. É esse sentido que os espíritos nos trazem aqui. Podemos ter os atrativos dos gozos dos bens materiais? Sim. Deus não diz, não tem nada escrito que nós não podemos ter. Mas temos que ter os nossos limites. O que vai fazer com que eu cumpra a minha missão melhor, colocando aqui nos termos que eu estou trazendo, ou seja, trazer essa exposição melhor para vocês, isso me basta, isso é necessário. Se eu ficar tentado a ter muito mais para fazer exatamente a mesma coisa, isso vai fugir à lei divina. Isso vai fugir às leis, à filosofia do Cristo. Porque o objetivo dessa tentação pode ter, mas aqui está a própria tentação. Esse objetivo é preservar de excessos. É preservar a cada um de nós de estarmos avançando muito no que não podemos. Avançar muito, quando nós temos essa tentação e nós cedemos à tentação, nós não pensamos na nossa possibilidade, nós só pensamos na nossa vontade. E nessa
relação vontade e possibilidade, nós acabamos nos perdemos, como eu coloquei anteriormente. Eu não tenho, mas eu quero ter. Eu posso ter não, mas o meu vizinho tem, eu vou tirar dele. Essa é a grande falha que nos é mostrada nessa questão dos gozos. Tá? Então, se nós não tivéssemos, os espíritos vão dizer, se nós não tivéssemos essa possibilidade de gozos, ou seja, de conforto, de um refrigério melhor para nossas atividades, tá? Nós poderíamos ter a indiferença. E essa indiferença vai comprometer na harmonia universal. Por quê? Vejam, se nós pensarmos num grupo de pessoas, num determinado espaço, numa cidade, enfim, que se contente apenas com o necessário. Eu preciso de um grupo, vamos pensar o seguinte, um grupo de 10 pessoas que vivem numa roça e só precisam ali da sua rocinha, de uma vaca ali para o leite e tal. Tá? Esse grupo vai avançar como se eles não buscam algo a mais. Se eles não tiram mais da terra, se eles não procuram estar numa situação mais confortável. É essa a ideia que os espíritos colocam aqui. Essa indiferença em ter um pouco mais vai comprometer a harmonia universal. Porque, lembre-se que os espíritos falam antes, nós somos aqueles que vão ter esses meios e vamos estar trabalhando na conservação, na lei de conservação, porque somos co-criadores, porque estamos trabalhando também para a harmonia do universo. Então, esses atrativos, essas situações que vão nos dar facilidade, tranquilidade, são os meios que nós temos de auxiliar com o universo, de estarmos trabalhando. E Kardec pergunta, isso tem limite? Como eu já coloquei antes, claro que tem. Tá? Porque os nossos excessos acabam punindo a nós mesmos. Então, a primeira pessoa a sofrer com o nosso excesso somos nós. E a questão desse excesso é em qualquer nível. A natureza se regula, se autorregula. Tá? E quando nós excedemos a qualquer situação, tá? Como os espíritos vão dizer no comentário, aliás, Kardec vai colocar, esse refinamento dos gozos, ou seja, esse excesso, ele vai nos colocar abaixo dos animais. Por quê? Os animais sabem o momento onde eles estão satisfeitos. Isso aqui é aquela questão básica da natureza se manifestando. Pensem no seguinte, a pessoa que gosta de comer, tá? E a maioria de nós, naturalmente, sabe, gosta de comer bem, isso é uma coisa maravilhosa, comer o que gosta, enfim. Se nós comermos o necessário, vamos passar mal? Não. Vamos nutrir o nosso corpo, satisfazer nossa vontade, nosso paladar, e tudo bem. Agora, mas nós, se comermos sem limite, vamos passar mal, certo? É como eu coloco o exemplo básico. Aqui no Rio nós gostamos muito de feijoada. Feijoada é uma comida pesada, como nós chamamos de comida pesada. Aí no Nordeste, sei, também gosto muito da comida nordestina, sei que algumas são pesadas. Ora, se eu comer uma feijoada, né, que normalmente é tradicional, sextas-feiras, sábados, feijoada aqui nos vários restaurantes do Rio de Janeiro. Comer uma feijoada ali, aquele tamanho ali, para 1 ou 2 pessoas, então eu ficar ser feliz, satisfeito. Agora, se eu comer 1 prato, 2 pratos, 3 pratos, qual vai ser o resultado? Vou passar mal. Isso aí não tem jeito, vou passar mal. E assim qualquer tipo de alimento. E assim qualquer situação. Aquela coisa, a feijoada normalmente vem acompanhada de uma caipirinha. Tá? É errado tomar uma caipirinha, tomar uma cerveja quem gosta, tomar um vinho quem gosta? Não tem nada escrito em lugar nenhum que não pode. Agora, se eu comer uma feijoada, normalmente, e ali no acompanhamento, uma caipirinha, tomar aquela caipirinha que dá como é que é o nome? Fugiu agora o equilíbrio, não, fugiu o nome da harmoniza, que vai harmonizar com aquela comida. Ótimo, você comeu, vai embora para sua casa, tranquilo. Agora, se eu tomar 10 caipirinhas, vou passar mal, vou ter uma dificuldade. Então, a natureza, junto, né, colocando o nosso corpo nesse campo, vai se autorregular e vai nos dar o limite da nossa necessidade. Entendendo que, a partir de certo momento, nós já entendemos que passamos, né, do limite.
nós já entendemos que já fomos muito além do natural. E esse é o que nos regula. Tá? Os excessos que nós temos, os espíritos vão dizer que as pessoas que procuram os excessos sem limite são pobres criaturas que estão próximas da morte, tanto física quanto da morte moral. Ou seja, excesso sempre é ruim. Excesso sempre é nocivo. Em qualquer situação. Simples. Beber água em excesso faz mal? Respirar oxigênio em excesso faz mal? Faz. Porque às vezes as pessoas pensam, mas isso faz mal, isso não pode, mas aquilo pode. Não. Nada, absolutamente nada na natureza em excesso é bom para o homem. É útil para o homem. Nada. Exemplo básico, como coloquei. Água em excesso não é bom, oxigênio, ar em excesso não é bom. Tá? E a ideia do necessário supérfluo, para fechar o entendimento que Kardec nos traz sobre lei de conservação, aliás, os espíritos nos trazem sobre lei de conservação. O que é necessário? Já que entendemos tudo isso, entendemos excesso, o que é necessário, o que é supérfluo? Onde está essa linha que divide o necessário do supérfluo? Como eu já adiantei, o supérfluo é o excesso. E como é que nós vamos entender isso? Palavras brilhantes dos espíritos. O sensato por intuição. O tolo pela própria experiência. Ou seja, o exemplo que eu dei da feijoada. O sensato vai sentar, vai comer sua feijoada, vai ficar feliz, com o paladar satisfeito e vai seguir o seu caminho. Esse é o sensato, sabe naturalmente o que é necessário. O tolo vai comer 2, 3 vezes ou 3 pratos de feijoada. E ele vai ter a experiência de que comer 3 pratos de feijoada não vai ser bom para ele. Os espíritos trazem de forma tão natural e tão simples, né, que é muito claro. Está dentro de nós esse limite. Né? Como eu coloquei até aqui, minha água, essa quantidade de água que eu tenho aqui é necessário para eu estar falando com vocês. Por que eu vou ter aqui um galão de 3 litros de água e vou beber 3 litros de água porque eu quero, porque é minha vontade, porque... Não, é necessário, está aqui, se eu não me engano, são meio litro. Absolutamente necessário, suficiente. Tá? A questão é que a natureza traça o limite. Tá? Simples, a natureza traça o limite naturalmente. Redundante, mas é natural, tudo é natural. Tá? Nós é que somos insaciáveis. Tá? Os nossos vícios é que fazem essas dificuldades que nós temos. Né? É aquela coisa, como eu coloquei, a comida, a bebida, quem gosta de fumar, as pessoas que infelizmente, gostam de estar se medicando em excesso. Tudo isso, às vezes as pessoas colocam, isso pode, isso não pode, isso é mais grave, isso é menos grave. Não, queridos. Qualquer coisa na natureza em excesso compromete a lei de conservação. A lei de conservação está naturalmente ligada à questão de termos esse limite, tá? Termos essa linha do que é necessário e do que é supérfluo. E, naturalmente, se temos o necessário e o supérfluo, Kardec vai também falar o seguinte, ora, se temos o necessário e o necessário é para a nossa vida, não precisamos ter muito, e para quem vai ter privações voluntárias? Lembre que falamos de privações colocadas pelo egoísmo do homem, pela corrupção do homem, pela incúria do homem, pela absolutamente descontrole natural do homem. Tá? E quando nós fazemos essas privações por necessidade, por voluntariedade, com a ideia de que eu me sacrificando, eu vou estar fazendo alguma coisa de útil. E os espíritos vão dizer constantemente que a lei de conservação vai nos obrigar a prover o corpo. Tá? Sempre, sem exceção. Nós somos obrigados a ter. E aqui é interessante que vamos entrar no campo que às vezes alguns debates sobre alimentação. Tá? Kardec vai falar das questões das privações voluntárias. Ou seja, se eu me privar de comer porque eu quero isso ou quero aquilo, não, isso está errado.
Se eu me privar de comer porque alguém ao meu lado precisa mais que eu, isso é meritório às olhos de Deus. Eu me privar de comer por vaidade, ou me privar de comer, ou privar-me o meu corpo das suas necessidades para exposição, por vaidade, para estar em contemplação com Deus. Não. Os Espíritos deixam claro que privação dos prazeres é inútil, é absolutamente inútil. E o Kardec vai falar até também sobre o ascetismo. Tá? Ele vai perguntar sobre o ascetismo, ou seja, ascetismo é, ascetismo é aquela ação de termos... É uma doutrina filosófica, tá? Desde a Idade Média, que é a abstinência dos prazeres. Tá? Nós não vamos ter prazeres, não vamos ter, não, tanto psicológicos como físicos, tá? Para obter uma melhoria espiritual. Ou seja, eu não tenho prazer nenhum, eu sacrifico meu corpo, eu não faço nada que não seja estritamente necessário, porque assim eu vou estar mais ligado a Deus, assim minha espiritualidade vai ser maior. Tá? E os espíritos vão responder que isso, até um certo tempo atrás, o ascetismo era muito forte. Tá? Algum tempo atrás, era muito comum em mosteiros, é uma questão muito religiosa, embora seja filosófica, é muito ligada ao religiosismo que Jesus tanto criticou e tanto apontou como algo errado e hipócrita. Isso as pessoas vão dizer, se não tem proveito para o próximo, ou seja, se eu me martirizo, se eu não tenho prazer nenhum, simplesmente porque assim eu julgar que vou estar conectado a Deus, não tem proveito nenhum a Deus, porque não está fazendo o bem ao próximo. Pior, está me impedindo de fazer o bem, e isso é egoísmo. Ser impedido de fazer, sim, próprio, a pessoa impedir-se de fazer o bem, é egoísmo. Então, essa ideia de que eu vou me martirizar, porque eu me martirizando vou ser um espírito melhor. Não, você está sendo um espírito egoísta. Né? Egoísta e com outras dificuldades também. E Kardec, nessa linha, ele vai falar sobre a questão de alimentos. Como eu falei para vocês, que traz muita polêmica às vezes, da questão de como que nós podemos comer. E os espíritos vão dizer, tudo que o homem possa alimentar sem prejuízo da saúde é permitido. O problema é que muitos legisladores, dizem os espíritos, durante a história, colocaram que não pode isso, não pode aquilo no campo da alimentação para suas leis, para os seus interesses. Não existe nada divino, ele não pode isso, não pode aquilo. O que Deus fez no deserto foi um determinado tipo de proibição de animais por questões de higiene e de saúde daquele povo. Agora, o que se faz a partir daí? Não pode isso, não pode aquilo, como dizendo que Deus não diz nada disso. Tá? E, seguindo, Kardec vai perguntar sobre a alimentação animal. E os espíritos vão dizer que a alimentação animal a carne precisa ser nutrida pela carne. E os espíritos vão dizer, o contrário, o homem perece. Nós precisamos de carne. É a questão que muitos colocam sobre as pessoas que não comem carne, os veganos, os vegetarianos, essa discussão que, enfim, não acrescenta muito ao espírito. Mas os espíritos dizem, nós precisamos comer carne. Ainda nesse mundo de provas e expiações, precisamos comer. E a abstenção é expiação, não tem nada de meritória, a não ser que seja pelo próximo. Mas ele vai falar toda essa ideia de conservação, e lembrarmos que o instinto de conservação é para todos nós. Nós precisamos estar cuidados de todo perigo, de todo sofrimento. Quando se tem essa ideia de conservação, é do corpo. Nós precisamos estar sempre cuidando do corpo, através de estar, como os espíritos dizem, fustigando o nosso espírito, não o corpo. Não passar fome porque quer, não se flagelar para estar mais próximo de Deus. Não, porque isso é egoísmo. O que vai fazer a nossa lei de conservação ser potencializada é a nossa busca em sufocar o egoísmo, sufocar o orgulho. Sufocar tudo que nos leva a não auxiliar ao próximo. Isso sim, nós não podemos fazer de forma nenhuma. A ideia que temos na lei de conservação é: precisamos conservar o nosso corpo, precisamos estar no trabalho de conservar
o corpo do próximo, tendo todos os meios que Deus nos traz, sabendo utilizar a nossa inteligência para que isso seja potencializado a todos. Ou seja, precisamos estar trabalhando para que não haja fome, para que não haja pessoas em situação de rua, pessoas que têm dificuldades de vestimenta, enfim. Tudo é provido por Deus. Tudo Deus nos dá meios. A questão é o que nós estamos fazendo pela conservação, não apenas nossa, mas conservação da humanidade. Esse é o ponto que nós precisamos ponderar com relação ao nosso pensamento de hoje. Eu sei que eu tenho que conservar a minha vida, mas o que vale a minha vida se eu não conservo, se eu não auxilio a conservar a do próximo? Queridos, agradeço muito a atenção de vocês. Desculpe se algumas palavras ficaram ininteligíveis, porque ainda está um pouco difícil, mas muito obrigado mesmo pela atenção de vocês.